Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da AEMinho, hoje com o Ateliê Financeiro, na pessoa do Manuel Trancas. Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado, Um, e Angélica. vamos, e vamos falar hoje sobre saúde financeira. Neste caso, os recursos humanos como um caminho para uma boa gestão financeira. E para tal, nada melhor do que passar a palavra ao Manuel para nos falar sobre este tema. A saúde financeira das empresas é algo realmente muito, muito importante, das empresas, das pessoas, portanto. Portanto, Manuel, passo-lhe então a palavra, força. Muito bem. Obrigado, Angélica. Um bom dia a todos. É um privilégio o convite da Associação Empresarial do Minho para nós estarmos presentes nesta Speed Talk. É exatamente nesse sentido que nós nos disponibilizamos para esta conversa rápida, exatamente sobre a importância da boa gestão dos nossos recursos humanos, das nossas empresas, para que tenhamos uma saúde financeira dos colaboradores e, como tal, por inerência, uma saúde financeira também e emocional dos nossos recursos humanos. Pronto, é exatamente nesse sentido que nós estamos aqui hoje e começava já por começar a partilhar aqui o ecrã com a apresentação que se pretende. Eu penso que já estará visível o Sim, ecrã. sim, Muito está. bem. Portanto, o que se pretende nesta conversa rápida desta manhã é efetivamente abordarmos de forma sintética estes tópicos que estão aqui. Portanto, faremos aqui uma pequena introdução, depois o impacto da saúde financeira dos colaboradores na performance das respectivas empresas, tanto o papel estratégico que os recursos humanos poderão desempenhar exatamente nesta gestão e nesta relação com o capital humano que todos nós gerimos, os benefícios que as empresas terão e têm desta boa gestão eficiente e depois uma conclusão e um famoso call to action para fazermos aqui o pequeno resumo e a pequena síntese desta nossa conversa que se pretende informal e com um espaço final para depois todos trocarmos aqui algumas impressões, se houver disponibilidade de todos. Eu começava, se calhar, por fazer aqui uma pequena e rápida apresentação do que é o ateliê financeiro. Portanto, o ateliê financeiro, somos engenheiros de crédito que trabalhamos em Braga, portanto, somos todos ex-bancários e temos uma empresa que eu depois deixo os contactos no fim, para também terem essa imagem. Portanto, começando naquilo que nos trouxe efetivamente aqui, eu começava por fazer aqui uma pequena alusão àquilo que é o stress financeiro e o que é que o stress financeiro pode gerar nas nossas equipas. De acordo com um estudo recente, 50% dos portugueses sentem-se ansiosos quando pensam nas suas finanças pessoais e 22% admitem que essa preocupação, esse stress, os prejudica na sua performance profissional e no seu foco profissional. Portanto, além disso, também não é de estranhar, face aos rendimentos normais que os portugueses oferem, que 53% estão insatisfeitos com a vida financeira que têm e que isso lhes provoca bastante ansiedade, entenda-se. Portanto, nesta lógica, consegue-se perceber que efetivamente alguns poderão se sentir um pouco debaixo d'água com isto que os prejudica. Portanto, esta questão do stress financeiro vai efetivamente impactar no ambiente de trabalho, nomeadamente na baixa produtividade que isto pode trazer aos colaboradores, que têm dificuldade em manter o foco naquilo que efetivamente que se pretende a nível empresarial e prejudica obviamente a sua saúde e como tal pode levar a questões de stress que depois derivam também em problemas físicos e que podem resultar em dias de absentismo profissional. O facto de gerar também esta insatisfação financeira
naturalmente procuram também aumento de rendimentos e, eventualmente, outras oportunidades de emprego que podem gerar outra fonte de receita. E, como tal, para as nossas empresas, isto implica rotatividade de funcionários, com tudo o que está aqui inerente à perda da eficiência da nossa força de trabalho, não é? Relativamente à questão do capital humano, que é aquilo principalmente que estamos aqui a abordar, esta questão do stress financeiro do que pode provocar nos nossos recursos humanos provoca, acima de tudo, custos indiretos que pode trazer sobre este capital humano e esta rotatividade que pode implicar, nomeadamente o facto de este stress provocado, e se tivermos que haver aqui rotatividade dos nossos recursos humanos, provoca perda de produtividade inicial, quando temos que fazer a adaptação de novos recursos humanos a quem já temos nos quadros, o tempo gasto no processo de recrutamento, a formação e alinhamento com a cultura da empresa dos novos recursos humanos que estamos a integrar. Muitas vezes os custos de recrutamento atual são mais elevados do que os quadros que nós já temos na nossa empresa, e isto provoca algum desalinhamento de quem está a entrar, pode não estar devidamente familiarizado com a cultura que a empresa pretende, além do impacto moral das próprias equipas que nós já temos, porque muitas vezes para recrutar novos elementos somos obrigados a ter um custo maior do que os quadros que já temos portanto, dentro de casa. E muitas vezes para recrutar o perfil que nós pretendemos, fica-nos um pouco mais caro do que manter os recursos que já estão cá. Correndo ainda o risco adicional que nem sempre acertamos no processo de recrutamento, e obviamente que uma má integração dos novos elementos pode implicar termos que repetir todo o processo. Faltar assim ou faz confusão? Podemos ter que repetir todo o processo e, como tal, com todos os custos inerentes a isto e o impacto que traz, não só na experiência de cliente, que está aqui também mencionado, como mesmo na própria gestão estratégica que nós temos definida para a empresa, que é definida com o quadro do pessoal que temos, e se temos que fazer aqui alguns ajustes, obviamente que isto pode impactar de forma muito significativa nas nossas empresas. Portanto, neste caso aqui em concreto, temos que um papel estratégico que acreditamos nós que os recursos humanos tenham aqui para desempenhar. Portanto, como é que os recursos humanos podem desempenhar efetivamente este papel estratégico? Acima de tudo, num apoio financeiro ou num apoio à saúde financeira dos colaboradores, nomeadamente na parte de ministrar ou de dar aqui apoio na parte da educação financeira, da famosa literacia financeira, que é inerente, nomeadamente a importância de formar os colaboradores sobre questões muito básicas e muito simples, como o orçamento, a gestão do orçamento mensal, a questão da poupança, a questão da gestão dos encargos ou da dívida que os colaboradores possam ter. Isto poder-se fazer, nomeadamente com iniciativas organizadas, como workshops, webinars, ou então algum tipo de situação mais recorrente e programada em ações de formação. Esta cultura de bem-estar financeiro, acima de tudo, o que é que vai provocar? Vai provocar, acima de tudo, mais diálogo entre as estruturas, seja mesmo entre colaboradores. Vai-se criar uma cultura de normalização, de ser recorrente falarmos neste tipo de temas, não ser um tema tabu, e nesta questão de partilhas, obviamente temos todos a ganhar e desmistifica-se aqui algumas questões recorrentes e, acima de tudo, sendo algo institucionalizado, teremos aqui um apoio de profissionais onde os temas são debatidos mais a fundo e sem ser os famosos achismos, às vezes sem algum suporte de rigor. Portanto, é uma situação que eu acho que
temos todos a ganhar, nomeadamente as empresas. No caso aqui, em concreto, que tipo de iniciativas os recursos humanos poderão efetivamente organizar? Nomeadamente, as iniciativas podem passar por a realização dos workshops e webinars, que falámos há pouco, alguns exemplos, tanto como criar e gerir um orçamento mensal, instrumentalizar ou dar aqui poder às pessoas devidamente esclarecidas para poderem negociar ou consolidar as responsabilidades mensais que têm. Isto pode passar por algum tipo de parcerias com profissionais da área, não é? Que, em particular, os intermediários de crédito é um serviço prestado a título gratuito para o cliente, portanto acaba por não ter aqui um custo efetivo nem para o cliente, nem para a empresa. Em situações mais críticas, vamos dizer assim, ou mais sensíveis, poderá haver mesmo aqui sessões de coaching com situações muito concretas e muito específicas, porque, além do mais, estamos a falar de um tema que é do foro pessoal, e há alguns temas que nós não gostamos, nem há, na minha opinião, nem faz sentido serem partilhados, porque, pronto, pela sensibilidade que alguns temas podem ter. Portanto, nesta ótica, eu vou dar só aqui um pequeno exemplo, para termos aqui um pouco a noção do que é que poderemos estar a falar, em particular nas ferramentas de negociar e consolidar dívida, que é a questão de um exemplo prático de uma renegociação de dívida. Portanto, neste caso em concreto, que usei um exemplo simples e linear, só para termos aqui um pouco a percepção, um exemplo de uma renegociação de um financiamento de 100.000 euros por um prazo de 30 anos. E usei aqui uma tabela muito simples e sintética de diferenças de taxas e da prestação correspondente e da diferença que isto pode implicar para o escalão seguinte. Portanto, usando como exemplo, portanto, a taxa de 3%, que a prestação seriam 421 euros, e se o cliente, imagine, tiver com uma taxa de 3,5, o simples facto de renegociar a dívida para um valor de meio ponto abaixo implica uma diferença mensal para 100.000 euros de 27 euros. Se o valor em dívida não for os 100, for 200, aquela diferença passa naturalmente para o dobro. Se extrapolarmos isto para 12 meses, já percebemos que estamos a falar em 600 euros ou em 50 euros mensais. E muitas vezes, neste tipo de situações, acaba por ser, conseguindo renegociar esta dívida, conseguimos estar aqui a falar em poupanças mensais de 50 euros. E nós temos a noção que os aumentos que as empresas conseguem nesta altura fazer aos seus quadros, dificilmente conseguem passar os 50 euros mensais, portanto acaba por ser uma forma de também ajudarmos as famílias a que o orçamento possa ficar um bocadinho mais lato, um bocadinho mais esticado. Isto é no exemplo típico de uma dívida a constante, ou seja, um empréstimo de 100.000 euros a 30 anos, mas se falarmos na questão da consolidação, que é alguém que tem um crédito à habitação e consegue converter, e a hipoteca permite consolidar aqui alguma dívida, seja um crédito pessoal, seja um crédito de saúde que tenha feito, seja um crédito automóvel, em que estamos a falar de créditos de curto prazo e que as prestações são obviamente mais altas, e conseguindo pegar nesse valor e somá-lo ao da casa e converter tudo numa única garantia, numa única hipoteca, estas diferenças são muito mais substanciais. Estamos a falar muitas vezes em casos de poupança efetiva no orçamento mensal de 100, 200, 300 euros. Portanto, cada caso depois será um caso. Mas, acima de tudo, consegue-se perceber que há todo o interesse e vantagem, mesmo a nível de gestão orçamental, que a dívida seja devidamente acompanhada e renegociada em cada momento, porque o mercado é dinâmico, e o que há 3 ou 4 anos era uma boa taxa, ou há 10 anos, não quer dizer que hoje ainda o seja. Poderá ser, mas isso, o ideal é termos aqui o apoio de um profissional que conheça o mercado e consiga dar-nos aqui orientação, e isso é algo que está ao alcance não só dos particulares / colaboradores,
mas também está ao alcance das empresas poderem dar aqui um apoio aos seus quadros para conseguirem desmistificar algumas situações destas. Temos também, entretanto, aqui alguns exemplos, alguns bons exemplos de que algumas empresas já o praticam. Algumas empresas já o praticam. Damos aqui dois exemplos, que é a Mercer Portugal e também o Grupo Jerónimo Martins, em que desenvolveram programas internos exatamente de literacia financeira, que passou por desde sessões de formação, workshops, etc., até mesmo a programas muito concretos em que, via apoio social, os próprios recursos humanos tinham gabinetes abertos para que os recursos humanos que estavam com algumas dificuldades financeiras pudessem recorrer a esse departamento para fazer a ponte com os profissionais, para serem devidamente acompanhados e orientados. Em particular, nós tivemos também o privilégio de poder participar numa dessas ações com o Grupo Jerónimo Martins, que é o Contas Certas, em que exatamente o caso era exatamente esse, ou seja, haveria aqui sessões de coaching individualizado para algumas famílias com algumas dificuldades poderem ser devidamente orientadas e dentro daquilo que o mercado permite serem também ajudadas para que o orçamento fosse um pouco mais tranquilo. Relativamente ao que é que os retornos que traz o famoso semear para colher, o que é que, só um bocadinho, que, muito bem, o que é que nós temos também, entretanto, de dados. Pronto, um dos estudos da PwC dá a mesma indicação de que esta estabilidade que permite uns recursos humanos mais estáveis, entenda-se, permite também do retorno sobre os capitais próprios que as empresas têm, demonstrando que uma boa saúde financeira dos próprios colaboradores também permite ganhos substanciais para as empresas. Além do mais, quando estamos todos felizes, estamos mais focados, temos menos distrações e produzimos mais. Portanto, aqui um pouco a lógica subjacente. Portanto, o que é que nós podemos sintetizar aqui um pouco de benefícios para as empresas? Temos aqui dois tipos de benefícios, os tangíveis, os imediatos, portanto, que é uma redução do absentismo e do aumento de produtividade pela questão do foco dos próprios colaboradores, não estarem distraídos com questões acessórias que os preocupam, obviamente. Como dizem, um ditado popular que nós aprendemos dos nossos avós e eles dos avós deles: em casa que não há pão, toda a gente ralha, ninguém tem razão. Portanto, se nós conseguirmos ajudar a que haja pão, portanto, também temos aqui uma estabilidade dos nossos quadros. E, acima de tudo, também aqui a questão da retenção dos talentos e do próprio reconhecimento que os colaboradores têm pela cultura empresarial, quando nós fomentamos exatamente isto e demonstramos que estamos preocupados também com a saúde financeira das famílias. Não é? Isto implica, a longo prazo, que as empresas com esta cultura de apoio financeiro tornam-se mais atraentes, obviamente, no mercado de trabalho e cria-se este sentimento de cultura e de partilha entre o trabalharmos para uma empresa que se preocupa connosco, fomenta a lealdade para com a entidade patronal. Relativamente exatamente agora às conclusões e ao call to action, portanto está aqui um call to action. O que é que nós temos aqui, de certa forma, a sintetizar nesta Speed Talk? Que a saúde financeira dos colaboradores impacta diretamente, conforme vimos, na produtividade, na motivação que têm e na retenção de talentos,
naturalmente nós conseguimos para as nossas empresas. E as empresas com este tipo de cultura são naturalmente mais atraentes e criam ambientes mais saudáveis para os recursos humanos e para o nosso dia-a-dia, não é? Portanto, isto era a mensagem muito sintetizada e resumida que eu queria também deixar aqui. Deixo aqui também os nossos contactos. Reforçamos mais uma vez o convite que tivemos e colocamos-nos ao dispor para questões e perguntas que possam ter e algumas trocas de impressões que entendam úteis. Agradeço o vosso tempo. Penso que cumpri aqui uma speed talk em modo speed. Em modo speed. Em modo speed. Penso que Muito também bem, era este objetivo e ponho-me à disposição para aquilo que puder ajudar. Muito bem, Manuel. Muito obrigada pela sua partilha. Sim, parece-me que foi sintetizado, mas as ideias-chave estavam todas lá. Até porque todos os dias ouvimos falar de literacia financeira, mas é muito importante percebermos aqui que muitas vezes os colaboradores estão a precisar de ajuda e não sabem muito bem como fazer, a quem se dirigir, quem os poderá aconselhar, não é? E, portanto, as empresas poderão tentar criar aqui estas pontes, não é? Para tentar baixar e reduzir aqui o stress financeiro, não é? Que será melhor para todos. Eu gostaria de saber, então, tal como o Manuel estava a propor, se alguém tem alguma questão, alguma partilha que gostaria de fazer, se alguma dúvida como é que isto pode ser implementado nas empresas, estejam à vontade para escrever ou para falar, porque aproveitarmos que temos aqui o Manuel também ele deu aqui de exemplos de 2 empresas, já muitas outras farão com certeza, Sim, mas me parece que haverão muitas outras que não o fazem ainda também, garantidamente. E, portanto, muitas vezes temos colaboradores que estão a passar por situações difíceis e aquilo que falávamos não saberão muito bem como tratar da situação, e se tiverem esse acompanhamento, esse apoio e essa informação mais próxima, tornará de facto o ambiente na empresa tornará o ambiente com que seja muito melhor, não é? Parece-me que não há ninguém aqui a querer colocar nenhuma questão, alguma partilha, alguma ideia? Parece-me que não. Tal como Fomos sintéticos o suficiente. Tal como o Manuel falou, isto também é um tema sensível e, portanto, me parece que é importante que os empresários e os departamentos de recursos humanos pensem aqui também no que podem fazer pelos seus recursos e, portanto, se houver aqui alguma situação que gostariam de discutir ou algum apoio que possam necessitar, também poderão entrar em contato convosco, vocês garantidamente irão poder ajudar e dar aqui apoio e ver qual é a melhor opção para poder intervir com esses mesmos colaboradores. Portanto, já houve aqui algumas experiências nossas que com algumas empresas que já fizemos efetivamente algumas palestras, ou seja, já fizemos nomeadamente com a TLCI, já fizemos nomeadamente com a DST, portanto, com nossas associadas, sim. Certo, há aqui alguma experiência, alguma partilha já. É natural as empresas terem ações de formação e divulgação internas, portanto, acaba por ser um bocadinho isto, quanto mais não seja, provoca-se muitas vezes estes teasers para que despertem junto às pessoas as necessidades que às vezes estão latentes, só precisam de ser mesmo provocadas. Sim, e vimos que realmente pode ser, a pressão financeira pode ser aliviada, me deu aí um exemplo, portanto, sem dúvida. Há opções, há sempre, ou muitas vezes há opções para melhorar, não é? E, portanto, é importante explorá-las, procurá-las para tentar realmente que se possa ter uma situação mais favorável. Portanto, eu agradeço-lhe toda a sua disponibilidade. Ficam os contactos. De qualquer das formas, nós iremos partilhar esta apresentação com as pessoas que estão a assistir. Peço desculpa que, entretanto, surgiu-me aqui parece-me que surgiu aqui uma questão.
Está aqui alguém a dizer que o Vítor Mendes a dizer apenas deixar comentário e agradecimento, exposição informativa e muito clara, grato pela partilha. Portanto, aqui uma pessoa a agradecer também. Portanto, os contactos também vão junto com, nós iremos enviar para todas as pessoas que estiveram a assistir a essa Speed Talk, iremos enviar a apresentação que o Manuel nos fez chegar também, com estas informações também para poderem também debruçar-se um pouco mais sobre o tema. Para além disso, iremos enviar um questionário de satisfação para que possam responder, por favor, e esse questionário, para além da avaliação desta Speed Talk, é importante no sentido também de recebermos sugestões de temas que possam ser interessantes também para as empresas. E de resto, resta-me agradecer toda a informação do que irá acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses da AEMIN está na nossa agenda, na página ae-ifanmin.pt. Portanto, Manuel, muito obrigada uma vez mais. Obrigado a nós. E até à próxima. Fiquem bem. Muito bem. Obrigado, Angélica. Bom dia. Bom resto de dia de semana a todos. Obrigado. Obrigada.